Olá, concurseiros! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Charlie Concursos. E hoje nós vamos falar de um dos artigos que caem em prova não, eles despencam e é necessário para você garantir a sua aprovação. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, já está tudo esquematizado aqui para vocês, desde a estrutura normativa do artigo até aqui titularidade e características desses direitos fundamentais. Tranquilo? Confira a sua inscrição, se você não é inscrito no canal, deixa seu gostei para ajudar a alavancar o nosso trabalho e vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação. Vamos lá. A estrutura do artigo. Primeiro de tudo, nós temos um caput. Esse caput já começa logo de cara, trazendo vários direitos e garantias fundamentais. Então, quando o artigo começa dizendo que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, né? Então a gente até vai falar da parte da titularidade, ok? O direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Então, aqui já começa logo de cara, não espera nem uns incisos, já começa no caput. E aí nós temos uma sequência de 79 incisos, tranquilo? Então nós temos os 79 incisos, lembrando também que esses incisos aí eles vão falar, muitos deles, de temas parecidos. Por exemplo, quando vai falar da parte de propriedade, aí fala de hipóteses de desapropriação, por exemplo, tranquilo? Então nós vamos ter uma Constituição que ela de fato ela é muito específica, ela fala de muitos temas de forma repetida, mas que o legislador julgou ser muito importante, tranquilo? Então nós vamos falar de cada um deles, então nós vamos ter aí os 79. Eram 78, tá? Eram 78, mas no final teve, na emenda constitucional, salvo engano, número 115, tá? Aí o 79 aí, ele foi adicionado, que fala da parte de proteção de dados, tranquilo? Inclusive de meio digital. E nós temos os parágrafos, tá? São 4, do parágrafo 1º ao parágrafo 4º. E aí o parágrafo 1º já fala da aplicabilidade imediata, ou seja, promulgou a Constituição, dali para frente já estava valendo. E aí uma coisa importantíssima, já caiu em várias provas, que o rol não é taxativo, ou seja, os direitos e garantias que estão expressos aí no artigo 5º não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou seja, vai ter direito fundamental em outra parte da Constituição, você vai encontrar. Tranquilo? Parágrafo 3º vai falar de Tratado de Direitos Humanos, né? Aí a gente vai estar falando de quórum, de votação, que elas corresponderão, se passar pelo quórum ao qual esse parágrafo 3º fala, vai equivaler ali, né, na hierarquia das normas a emendas constitucionais, enfim. E aí fala do tribunal, no parágrafo 4º, Tribunal Penal Internacional, né, que o Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, tranquilo? E, claro, manifestada a adesão. Então a estrutura do artigo é isso aqui. Um caput de 79 incisos e 4 parágrafos. Tranquilo? Vamos, concurseiro, vamos embora. Gerações de direitos e natureza dentro das classificações doutrinárias. Isso é importante, já caiu em prova. Tranquilo? Então nós temos direitos e garantias fundamentais de primeira geração, de segunda e de terceira geração. Então vamos lá. Os direitos de primeira geração são os que chamamos de direitos negativos. Guarda isso, tá? Por que negativos, professor? Por quê? Porque são direitos em que o Estado ele tem que se abster. Tá? O Estado ele tem que se abster. Como que seria isso? Então, o foco é em quê? É liberdade. Intervenção mínima do Estado. Ok? Então, a ideia central aqui é o Estado se abster. Já nos direitos fundamentais de segunda geração são os direitos positivos. E aí você tem que ter essa expertise. Positivo vai vir de positivado. Ou seja, está lá, está escrito. Então o foco aqui é a igualdade e aqui a ideia central é o quê? É o Estado atuar para garantir esses direitos. Tranquilo? Então na primeira geração, o foco é a liberdade e a ideia central é o Estado se abster. E os direitos de segunda geração são os direitos positivados, positivos, no qual o Estado ele vai atuar para garantir. Um exemplo assim é saúde, educação. O Estado tem que agir, é a obrigação do Estado agir para garantir esses direitos. Tranquilo? E os direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos ou difusos. E o foco aqui, se você já percebeu, vai ser fraternidade, ok? E a ideia central aqui é a
coletividade. Então, classificação doutrinária é muito importante aqui para você na tela. Vamos lá, concurseiro. Natureza. Aí você tem duas subdivisões: direitos e garantias. Os direitos são o quê? São os bens jurídicos protegidos. Então, a vida é um bem jurídico protegido pela Constituição? Com certeza. A liberdade? Com certeza. Então, pense nos direitos e garantias fundamentais como bens jurídicos que serão protegidos. E as garantias são os instrumentos de proteção desses direitos. E remédios constitucionais são os exemplos clássicos. Tá mais para frente aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora é a parte fundamental de todas, que é o quê? Que é o artigo 5º propriamente dito, seus incisos. E olha só o que eu fiz para te ajudar, concurseiro. Bota a mão pro céu e agradece. Separei por blocos que trazem vários direitos fundamentais para ficar bem esquematizado para você. Como eu prometi na capa desse vídeo, artigo 5º, direitos fundamentais esquematizados. Tranquilo? Então vamos lá, vida e integridade. O caput, ele já diz logo de cara. Direito à vida. Tranquilo? Então o caput já traz isso, a gente já viu. Aí no inciso 13, olha só. Proibição de tortura e tratamento desumano. Então ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano. E aí o legislador até complementa com degradante, ele usa esse termo também. Então não vai ter. Ok? Agora, olha só, vedação de penas de morte. Aqui vocês vão ter que tomar cuidado, tá? Embora muitos concurseiros já estão vacinados quanto isso aqui, porque a pena de morte existe no Brasil. Aí você vai dizer, ó, existe no Brasil? Sim, existe, só que em caráter excepcional. E nos termos de quem? Nos termos do inciso XLVII, e para nós aqui é 47, tranquilo? Então, vedação de pena de morte, salvo caso de guerra declarada, e o resto não pode nenhuma. Perpétua, trabalho forçado, banimento, cruel, nada. Não pode. Tranquilo? Vamos lá. Agora, ó, integridade física e moral do preso. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo. Tem que tomar bastante cuidado nos termos aí do inciso 49. Perceba. Integridade física e moral do preso. Nós, policiais, principalmente os ostensivos, que vão atender as ocorrências, se deparam muito com situações assim, em que será feita a prisão de um indivíduo, esse indivíduo deverá ser apresentado à autoridade policial, mas tem que chegar lá como? Tem que chegar lá íntegro. Tem que chegar lá em segurança, tem que chegar lá para ser entregue e acabou. A Constituição obriga isso. Então vamos lá. Agora vamos falar das liberdades e aí vários outros subgrupos. Olha que aula sensacional. Então a liberdade de você se manifestar. É livre a manifestação das suas ideias, do que você pensa, e é vedado o anonimato. Guarda isso aí, tranquilo? Guarda isso aí. Então não pode esquecer dessa parte. Vamos lá. E aí, claro que o inciso 4 ele vai falar isso daí, mas o 9 ele vai dizer o seguinte, ó, liberdade de expressão intelectual, artística e científica. Só que aí tem um detalhe, observe. Lá no 9, ele fala é livre a expressão de atividade intelectual, ok, explica tudo isso aqui. E aí ele deixa claro uma coisa muito específica, que é o que? Independentemente de censura ou licença. Então, quando fala em censura, a gente remete a um período no qual o Brasil já viveu. Então, o legislador tomou esse cuidado e fez questão de usar esse termo aí. Tranquilo? Vamos lá. Agora, liberdade religiosa. E aí, ó, lá no inciso 6 ele vai dizer o seguinte, cara, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, meu irmão, está protegido. Estado laico. Apesar do preâmbulo da Constituição falar sobre a proteção de Deus, o Estado brasileiro é laico. Tranquilo? Então, olha só. A assistência religiosa, velho, isso é muito importante. Observe o que diz o inciso 7. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então é assegurada, vai estar lá. Você vai ter assistência religiosa. Estabelecimentos assim de internação, né, o exercício da fé é muito importante. Então, olha só quanta coisa, beleza? Quando a gente chega no 8, o que temos no 8? Ó, o 8 você tem que tomar um cuidado importante. O 8 diz o seguinte, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Então assim, eu tenho um concurso público que eu estou em mente, mas eu tenho uma crença religiosa X, pô, você é privado? Não. A Constituição diz logo, ninguém será privado de direitos
por motivo de crença religiosa. Só que ele diz o seguinte, salvo, aí ele te dá o que? A exceção. Se invocar essa crença religiosa, né, para se eximir de obrigação legal. Aí, meu querido, aí você não pode fazer isso. Ah, não, eu sou da religião X e aí não dá para eu cumprir essa obrigação legal. Não pode, isso não vai acontecer, está proibido. Tranquilo? Então, agora, ó, de locomoção, olha o que diz, os termos do inciso 15. Vamos comigo. Os termos do inciso 15 diz o seguinte, é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Então, é específico para tempo de paz. Ah, para estar tendo uma guerra, eu vou viajar, uma viagem interestadual. Calma aí, né? Então, podendo qualquer pessoa entrar, permanecer ou sair com seus bens. Então, tá lá, você pode ficar tranquilo que você vai ter. Ah, mas é gratuito? Rapaz, às vezes não. Pô, como assim? Dá um exemplo. Você já passou por alguma estrada que você tem que pagar pedágio? Pois é. Então, é livre a locomoção, a circulação. Mas em nenhum momento a Constituição diz, é gratuito. Então, tem que tomar esse cuidado. Tranquilo? Então, vamos lá. Liberdade de reunião e de associação. Aí aqui é importantíssimo. Tem vários detalhes que você não pode esquecer. Tranquilo? Então, ó, todos podem reunir-se pacificamente, sem arma, no caso aberto ao público. Então, assim, ó, você pode se reunir tranquilamente. Você não precisa pedir autorização. Desde que não tenha arma. Tranquilo? A única coisa que a Constituição exige inclusive, ela deixa bem claro, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Isso é abstrato? Quem é a autoridade competente? Se eu chegar num batalhão de polícia militar e avisar, já é suficiente? Penso que sim. Ou então se eu for numa delegacia civil e aí avisar lá, já é suficiente? Embora a polícia civil não está nas ruas de forma ostensiva, mas eu também penso que sim. Tem que procurar e avisar. Apenas isso. Tranquilo? Então, a Constituição traz vários detalhes. Continuamos, ó, olha só. Agora, liberdade de associação. Isso aqui, toma cuidado, tá? Garante a plena liberdade de associação para fins lícitos. E aí veda o quê? Explicitamente veda o quê? Caráter paramilitar. Como eu já mencionei um pouco antes aqui, né, o legislador tomou esse cuidado. Vinha de um período político no Brasil bem complicado, então fez questão de fazer tecer alguns incisos aqui, fazendo menção àquele momento que o Brasil vivia. Tranquilo? E dispensa de autorização. Então, o que acontece? Isso é importante. Você vai ter que tomar cuidado do quê? Que a criação de associação, beleza, independe de autorização. Agora, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, não adianta, se o Estado quiser interferir, não vai. Você não precisa de autorização para criar uma associação. Tranquilo? E olha só. Dissolução só por decisão judicial. Então, velho, associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas mediante o quê? Mediante decisão judicial. E não só isso. Exigindo-se, em primeiro caso, o quê? Trânsito em julgado. Lembra? A presunção da inocência. Então, só vai o trânsito em julgado. Tranquilo? Então, mais um, olha só, ninguém é obrigado a se associar lá no inciso, nos termos do inciso 20. Ninguém é obrigado. Você pode tranquilamente se associar ou se desassociar. Tranquilo? Vamos prosseguir. E o exercício profissional garantidíssimo. E como é isso? E aqui eu já começo a levantar, concurseiro, a bandeira de que tome cuidado com os direitos fundamentais quando você pensa sobre eles, a respeito deles serem absolutos, porque não são. Por exemplo, é garantido que você tenha o livre exercício de qualquer trabalho. Então, nos termos do inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho ou ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, tem como um negócio desse ser absoluto? Não tem. Porque, eu quero exercer a liberdade de um trabalho, como a própria Constituição diz, o exercício de qualquer trabalho eu posso exercer, de médico. Mas não tem como, cara. Você tem que ter CRM, você tem que ter feito o curso de medicina, por exemplo. Então percebe que os direitos, eles não são absolutos. Tranquilo, vamos lá. Agora vamos falar de igualdade. O caput já traz, né? A igualdade formal. E aí, logo de cara, meu querido, inciso 1 é igualdade entre homens e mulheres. Tranquilo? Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Na prática é assim? Não. E aqui não tem nada a ver com feminismo, com misoginia, não tem nada a ver. A prática é os termos constitucionais. Isso aqui é uma aula para fazer o concurseiro ser aprovado. E o que os termos constitucionais dizem? Eles falam o seguinte, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas a mulher
ela tem a obrigação de se alistar? O alistamento militar para mulheres é obrigatório? Não. Então, como que é igual em direito e obrigação? Não é. Tranquilo? Então, na prática, né, você tem algumas diferenças, mas no geral, a regra geral é que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Tranquilo? Mas existem essas situações que você vai perceber que tem, na prática, algumas diferenças. Beleza? Tem nada a ver com feminismo isso aqui, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Punição à discriminação. Aí, isso aqui também é outra coisa muito importante que você tem que ficar atento. Então vamos lá. O que diz o inciso 41? Vamos pensar comigo. Quando você tem uma punição como essa, que ela é explícita, tá? Ela é explícita. Você que, ó, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, cara, se você, tá, tem um direito fundamental que é uma discriminação atentatória desses direitos, você é punido, velho. Já tá lá dizendo lá. Sinalizando ao Código Penal, ó, vai punir. Será punido. Tranquilo? Então, tudo isso dentro da igualdade. Então, ó, aí racismo. Cara, aí aqui é o seguinte, velho. Isso aqui é muito importante. Você não pode, pô, aí, quando você, pô, pensa, vamos ver o 42 aqui comigo. Ó, quando você vê isso aqui, ó, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Então, a Constituição nem deixa para o Código Penal, nem deixa para nada. Já diz logo racismo, imprescritível e inafiançável. Esqueça. Esqueça. Tranquilo? Então, ó, tá aqui no quesito igualdade. Tá? Quando a gente desce, né, a gente vê que a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura e os definidos nos crimes hediondos. Então, ó, os regimes para... O regime, na verdade, para crimes hediondos é um regime mais severo, penas maiores, regime, né, fechado, reclusão. Então, a Constituição faz questão também de deixar isso daí. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Agora, vamos lá. Propriedade. Em propriedade, nós temos que tomar diversos cuidados. Por quê? Porque existem muitos pormenores. Muitos pormenores mesmo. Então, vamos lá. O direito de propriedade ele é garantido. Pô, cara, isso é óbvio. Tá? Isso é óbvio. Então, dito isso, além de é garantido o direito de propriedade, que ele é muito vago, ó, é garantido. Pronto, beleza. Ok, propriedade. Agora vamos lá. Aí começa. A propriedade atenderá a sua função social. Tranquilo, você tem sua propriedade, ela atende a sua função social. Ok, beleza. Agora isso aqui, ó. Desapropriação, velho. Cuidado com isso aqui. Vamos pensar bem direitinho. A lei vai estabelecer o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Então, a própria Constituição já te diz as possibilidades. É uma necessidade ou utilidade pública. O Estado só faria isso, só iria te desapropriar, tirar você da sua propriedade, se você realmente tiver uma necessidade ou uma utilidade de que é particular, não pública. Tranquilo? Ou interesse social. E é mediante o que? Justa e prévia indenização em dinheiro. Então, o cara não vai ficar sem receber uma indenização. A Constituição o legislador tomou bastante cuidado quanto a isso aqui. Beleza? Então, uso em caso de perigo público. Beleza? Nos termos do inciso 25. Então, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada a indenização, ou seja, fala de indenização, tá? Ulterior, se houver dano. Então, vamos pensar, sei lá, vai haver uma invasão que vai passar pela propriedade de uma pessoa, um risco de um desmoronamento, enfim. Então, está aqui também mais um caso previsto na Constituição, beleza? E a pequena propriedade rural protegida, isso aqui é muito massa, velho. O legislador tomou esse cuidado aqui, porque ele diz o seguinte, ó, a pequena propriedade rural, né, desde que ela é trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Ou seja, você tem lá um débito decorrente dessa própria atividade, essa atividade produtiva, e aí se você estiver devendo, não tem como o banco chegar lá, por exemplo, e penhorar a tua propriedade para pagar essa dívida. A Constituição não deixa, justamente para proteger o pequeno proprietário rural. Ó que massa. Tranquilo? E aí, quando a gente vai para a segurança jurídica, nós temos dois vieses. Primeiro, legalidade e proteção, e o segundo, em relação ao direito penal. Vamos ver cada um? Olha só, primeiro é a legalidade geral, tá? Legalidade geral é o famosíssimo. Não é a penal. É a legalidade geral. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A gente chama de legalidade geral, beleza? Então vamos lá. O acesso à justiça. Pô, a própria Constituição já deixa lá. Ó, a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, velho, algum direito seu foi lesado ou
tentar na iminência de ser, acesso à justiça, cara. A lei não deixará de apreciar os casos, tranquilo? Então tá aí nos termos do inciso 35. Continuemos. Ó, isso aqui é massa. É outra questão ligada à legalidade e proteção. Tranquilo? Pensa comigo. Lê comigo, ó. Direito adquirido, ato jurídico, perfeito. E a famosíssima o quê? A famosíssima o quê? Coisa julgada. Então a lei não vai prejudicar. Ah, mas aí a Constituição chegou agora e eu tenho um direito adquirido que é de 10 anos antes dela. Tá aí, ó. Tá aí dizendo, a lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é coisa julgada. Tranquilo? Então, o legislador tomou esse cuidado também. Quando fala de direito penal, aí sim nós temos a legalidade, ela é o quê? Penal. Não há lei, ou perdão, não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia combinação legal. Aí sim temos a legalidade penal. Que vamos encontrar também lá no Código Penal, tranquilo? Então é muito importante nós termos isso. E aí agora vamos lá, XL para nós aqui é inciso 40. Vem comigo, ó. A lei penal não retroagirá. Então, qual é a regra? Não retroage, velho. A regra é essa. Agora, qual é a exceção? Aí, salvo é a exceção. Para beneficiar o réu. Se for para beneficiar o réu, pode. Então, a retroatividade benéfica é em caráter o quê? Excepcional. Beleza? Vamos com o conselho. Vamos que você vai passar. Bora lá. Pena não passa da pessoa do condenado, velho. Isso é fundamental e confunde. Tem situações, tá, nos termos do inciso 45, que confundem, e confundem de verdade. O que é que o texto constitucional vai dizer? Que a pena não vai passar da pessoa do condenado. Mas aí diz o seguinte, ó, podendo, aí abre uma exceçãozinha, tá? Não diz o nome salvo, mas diz podendo. Podendo a obrigação de reparar o dano, tá, se estender aos sucessores. E aí, claro, até o limite do valor do patrimônio transferido. Olha que loucura. A obrigação concurseiro de reparar o dano. Eu disse multa, o legislador disse multa, não, multa é uma pena, cara. E se a pena não passa da pessoa do condenado, como é que a pena vai estar no meio? Toma cuidado com isso, beleza? E aí, garantias processuais, meu jovem. Olha só, processo propriamente dito, vamos falar de prisão e falar de outros, tá? Outros detalhes importantes aqui na Constituição. Então vamos lá. Devido processo legal, velho. Se você é concurseiro e não escutou falar sobre isso, tem algo muito errado com você ou você começou agora. Tá bom? Então vamos lá. Inciso 50 e é livre, 54. Devido processo legal. Então assim, ó, o que é o devido processo legal? Que é o seguinte, a Constituição toma esse cuidado que diz, ó, ninguém vai ser privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Então não adianta, não aconteceu nada aqui e você foi privado, não. Então será aberto um processo, petições iniciais de ambos os lados, as contra-razões, a apreciação, manifestação do MP quando couber, aí vem a sentença, da sentença os embargos, e aí os trâmites vão acontecer para ser remetido à instância superior, se houver a provocação, enfim, e assim vai. Tranquilo? Então, ó, contraditório e ampla defesa, ou seja, os litigantes, tá, que estão lá no processo, né, e isso é uma coisa importante de ressaltar. Tanto o processo ADM, ou seja, administrativo judicial, tá? Então, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa. Então, você vai se defender, meu velho. Não é porque alegaram contra você que você é culpado, você vai se defender e o processo vai correr normalmente. Tranquilo? Então, ó, aí vamos lá. Prisão legal, velho. Nós que somos policiais e aqueles que estão estudando para entrar nas carreiras policiais tem que tomar cuidado com esse inciso aqui. LXI, né, para nós é 61, inciso 61. Então toma cuidado. Quando você pensar nisso, cara, você tem que tomar total cuidado. O que acontece? Ninguém será preso nem em flagrante delito, já começa por aí. Então tem que estar em quê? A Constituição diz o quê? Flagrante delito, velho. Essa é a primeira opção. Tá em flagrante, pegou, tá preso, ok. Em voz de prisão, pode conduzir. Tá dentro da nossa atividade policial. Só que tem outra opção, ordem escrita, cara. Ordem escrita de quem? Escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Que são os famosos o quê? Mandados de prisão. A polícia, através do cumprimento de um MP, de um mandado de prisão. Tranquilo? Então, nesse caso aí, você vai ter o quê? Você vai ter prisão legal. Tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, claro, a prisão em flagrante, preenchidos os requisitos, né, de materialidade, de autoria, você tá lá, tá confirmado, tá lá as lesões, tá tudo ok, ou o material furtado ou roubado, não importa. Pronto, prisão legal. Tranquilo?
E aí uma coisa que isso aqui para atividade policial, cara, é importantíssimo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra são comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então a Constituição está obrigando, velho. É isso. Inclusive, na nossa atividade ostensiva, é regra. Efetuamos a prisão e nós nos deslocamos imediatamente até o delegado de polícia, que é a autoridade competente que receberá o preso. Tranquilo? Então, aí a comunicação a gente não vai fazer, deixa eu ligar para o delegado aqui, não. Nós vamos conduzir o preso dentro dos limites constitucionais de respeito à sua própria integridade e à sua imagem, a apresentar ao delegado, fazer toda a ficha, amarrar tudo e ir de volta para a rua, ou, se for o final do serviço, ir embora para sua casa em paz e segurança. Essa é a atividade policial. Tranquilo? Então vamos lá. Direito ao silêncio. Aí é o seguinte, cara. É o famoso, você não é obrigado a produzir provas contra você, velho. Tranquilo? Então, o que acontece? O preso ele tem que ser informado dos seus direitos, embora a gente pressupõe que as pessoas conheçam os seus direitos, mas se não conhecer, informa o preso e um deles é permanecer calado. Tranquilo? Permanecer calado. Se você não quiser produzir provas contra você, você fica calado. Tranquilo? E o relaxamento da prisão é legal. Isso aqui é muito comum, velho. Isso aqui, infelizmente, é muito comum. A prisão legal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Isso acontece mais do que gostaríamos. Por quê? Porque o que acontece? É necessário preencher esses requisitos, tá? Nos termos do LXV 65, nos termos do inciso 65. É necessário que os pré-requisitos eles sejam cumpridos. Requisitos lá de materialidade, de autoria, de fato a guarnição visualizando a situação, fazendo o devido acompanhamento, né? Cumprindo o escalonamento, tá? De você começar com a verbalização, se houver uma nega, você tentar o controle de contato, possíveis imobilizações que venham a ser necessárias, uso de algema, se preencher os requisitos da súmula 11, e assim vai, tranquilo? E se for ilegal, com base em coisas legais, aí sim ela vai ser relaxada, tranquilo? Então vamos lá. Agora 66, vamos comigo. Nesse caso da 66 de liberdade provisória, aí o legislador ele tomou a seguinte precaução: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória. E ainda especifica, né, em relação à fiança, se tiver ou não fiança. Ok? Vamos lá. Aí vai falar de juiz natural também, tá? Assim, nesse caso eu coloquei aqui na aba outros, justamente assim, porque são coisas, né? Aqui é L50, 1, 2, 3, 53. Vamos lá. Então, nesse caso aí, observe que a lei diz: ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade competente, né? Ou seja, tem que ter juiz. É o juiz natural que a gente chama. Aí vamos lá. Prova ilícita inadmissível. Velho, isso são inadmissíveis no processo de provas obtidas por meios ilícitos. Vamos dar um exemplo aqui bem grotesco. Digamos que você sabe que um cara está cometendo um crime, tá? Só que ele está dentro de um lugar que tem, assim, que é a casa dele, ele tem um filho pequeno, tal. Aí você chega lá, arromba essa casa, invadiu, né, o que a Constituição diz que é asilo inviolável. Aí você arromba, vai lá, tortura o cara para ele confessar. Ou seja, você está produzindo as coisas de forma totalmente ilícita, inclusive cometendo crimes, cara. É um exemplo grotesco, mas que serve para ilustrar. No final das contas, você está, né, sob sua custódia com um criminoso? Está, mas para isso você produziu tudo isso de forma ilícita. E aí, no caso, teve tortura criminosa, inclusive. Tranquilo? Então vamos lá. Duração razoável do processo. Isso aqui é uma coisa que é até difícil de falar, mas já que está no texto constitucional, aí a gente fala, mas sabendo que é sofrida, que é justamente o penúltimo inciso, que é LXX, com 578. Tranquilo? Então, duração razoável do processo. Em outras palavras, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a duração razoável do processo e meios que garantam a celeridade. E aí a gente pode citar a criação de juizados especiais, né? A gente pode citar aqui as tentativas de resolução, né, com acordo, com audiências de conciliação para tentar desafogar o judiciário, mas a gente sabe que os processos judiciais eles demoram bastante, tranquilo? Então, olha só, concurseiro e concurseira, quanta coisa
dos direitos fundamentais propriamente ditos. Agora vamos falar de remédios constitucionais. Tá pensando o quê? Olha aí, meu jovem concurseiro. Meu irmão, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Os dois habeas, os dois mandados e ação popular. Tem que guardar isso, meu queridíssimo, no coração. Você não vai fazer isso comigo, não vai esquecer. Então vamos lá. Para a gente falar disso daqui, nós vamos ter que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque eu fiz questão. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu botei cada sub-ramo, meu irmão. Finalidade, aplicação, tipos, titularidade e custo. E aí, nesse caso aqui, nós vamos ter 65, 68. Tá? Inciso 68, habeas corpus. Finalidade, vamos lá. Proteger a liberdade de locomoção. Ou seja, na figurinha aqui a gente até pode ver um cara aqui que foi solto. Tranquilo? A aplicação, quando é que a gente aplica? É mediante ameaça ou violação da sua liberdade. Então, o que acontece? Não é só quando você for preso, não. Se você estiver na iminência de ser, se você estiver quase certo de que vai ser, está ameaçado de ser, aí você pode impetrar uma habeas corpus. Tranquilo? Os tipos. Aí nós temos o preventivo, ou salvo-conduto, e o repressivo. O preventivo é quando você está sob ameaça de. E o repressivo, ou liberatório, é quando você já teve esse seu direito violado. Tranquilo? Titularidade. Aí, meu irmão, qualquer um. Se estiver passando por isso aqui, como a gente chama na polícia, se estiver no SANHA, pode usar o habeas corpus a seu favor. E o custo é 0,800. Beleza? E habeas data. Habeas data nada tem a ver com liberdade, sim com informações. Então vem comigo. Acesso, correção, complementação de dados pessoais. Então quando você quer ter acesso para corrigir ou complementar os seus dados pessoais. Seus. E aí, ó, mediante negativa da administração. Então, se você, cara, quiser chegar lá no banco de dados, e eu vou especificar logo de agora, eu nem falei da titularidade ainda, mas um banco de dados de ordem pública do Estado, não é de um banco privado, teve essa negativa, aí sim, você pode impetrar habeas data. Então, já acabei de adiantar, só cabe contra banco de dados públicos ou entidade governamental, beleza? E titularidade, pessoa física ou jurídica, então aqui a PJ entra, mas que tem que ser o quê? Titular dos dados. Não faz o menor sentido eu chegar lá e impetrar um habeas data para dados de uma outra pessoa. Não faz o menor sentido e o custo é zero. Então, os dois habeas, 0,800, meu amigo. Olha que coisa boa. Então, vamos para mandado de segurança. Inclusive, isso aqui é muito comum na vida do concurseiro, tá? Direito líquido e certo. Então, ao proteger direito líquido e certo. No caso do concurseiro, o concurseiro garantiu a sua aprovação na prova objetiva, logrou êxito na redação, chegou no exame de saúde e foi eliminado. Então, ele faz o quê? Recorre ao mandado de segurança, tranquilo? Para ter a famosa liminar e garantir a sua continuidade no concurso. E a aplicação? Mediante ato ilegal ou abusivo de autoridade. Então, a argumentação da petição inicial é justamente essa. Que houve, no ato que eliminou aquele concurseiro, houve um abuso ou um ato ilegal da autoridade. E a autoridade pública é o agente no exercício da função pública. Tranquilo? Então, aí uma questão pode tentar uma pegadinha colocando isso aqui como uma autoridade privada. Não vai nessa que você vai se estourar. Beleza? E aí, a aplicação é quando não cabe habeas corpus ou habeas data. Não tem nada a ver com liberdade, não tem nada a ver com informação. Não coube nenhum desses dois. Mandado de segurança, meu querido. Pode impetrar que vai dar certo. Beleza? E aí vamos falar de titularidade. Pois é, titularidade. Como é que fala de titularidade? Eu digo para você, pessoa física ou jurídica. E os tipos? Aqui você tem que guardar no coração. Tem um individual, você faz lá com seu advogado, e tem um coletivo. Como que faz o coletivo? Você faz através de partido político com representação no Congresso. Então, se na questão cair só partido político, assim, vago, não vai nessa, guerreiro. E a representação no Congresso? Tem que especificar. Entidade de classe e associação com pelo menos um ano de funcionamento. Pronto. A gente vai ver que no mandado de injunção é isso aqui, só que com mais alguns adicionais. Beleza? Custo não é gratuito, tá bom? E aí você vai ter que pagar. E é bem caro muitas vezes. E prazo, cuidado, repito, cuidado. 120 dias a partir da ciência oficial do ato ilegal. Em caso dos concurseiros, você foi reprovado no exame de saúde, vai chegar um e-mailzinho para você dizendo exatamente o que te reprovar. Foi um desvio no ângulo de Kolbe, tem uns 20 graus de desvio da sua escoliose. Pronto, vai estar lá explicando. Aí desse dia para frente, 120 dias. Se não impetrar, é decadencial, cara. É decadencial, ó. Vai extinguir o próprio direito de impetrar o mandado.
você pode continuar tendo sido aprovado no concurso, meu irmão. Passou dos 120 dias, perdeu. Esqueça que não tem como reverter. Tranquilo? E o mandado de injunção? Pô, bicho, que é isso? Finalidade: torna viável o exercício de direito constitucional. Inclusive aqui na representaçãozinha, um rapazinho está tentando passar numa via que está obstruído o acesso. Tranquilo? Então, pô, mas ele tem a liberdade de locomoção. Então, o mandado de injunção é para tornar viável o exercício de quê? De um direito constitucional, que é o quê? A liberdade de locomoção. Aplicação: mediante ausência de norma que verse sobre algum direito previsto na Constituição. Tranquilo? Então, por exemplo, a ausência aqui nesse nosso exemplo fictício, a ausência de uma norma que verse sobre o trânsito aqui nessa avenida, por exemplo. Tranquilo? Titularidade: pessoa física ou jurídica. Tipos: aí tem mais uma vez o individual e o coletivo. Só que aqui é o seguinte: partido político com representação no Congresso, cheque, ok. Entidade de classe também e associação com pelo menos um ano. Já vimos, é a mesma coisa do mandado de segurança. Só que agora o MP pode fazer, além do MP, a Defensoria Pública. E o custo? Não é gratuito. Então, quer guardar no coração um bizuzinho? Os dois habeas, gratuito. Os dois mandados, melhor dizendo, não são gratuitos, meu querido. Preste atenção. Vamos lá. E ação popular? Olha só a representaçãozinha aqui para você visualizar. Finalidade: anular atos lesivos ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Tá? Então, não caia na besteira de achar que é só o patrimônio físico. O patrimônio físico não, a moralidade também é o meio ambiente e é o patrimônio histórico-cultural. Tranquilo? Aplicação: mediante atos administrativos ilegais ou imorais que gerem dano ao erário ou ao interesse público. Então, você pode fazer. Nesse caso aqui, o rapazinho está adiante, aqui, por exemplo, em Brasília, e aqui, ó, desvio de dinheiro público que deveria ir para a saúde, deveria ir para a educação, enfim. Então, é uma representação apenas. Titularidade: qualquer cidadão que possua título de eleitor. Tem que tomar cuidado, tá? Então, na ação popular tem que ter o título de eleitor. Em relação ao custo, vai até ser gratuito. Mas vai ter que deixar de fora o quê? A má-fé. Bom, se tiver má-fé, aí pode reverter um honorário aí para essa pessoa. Beleza? Olha só, falta só mais 3 tópicos. Eficácia dos direitos fundamentais, meu irmão. E a vertical? Olha só. Vertical é o quê? Qual o conceito? É a relação entre Estado e indivíduo, meu querido. Uma relação verticalizada, de cima para baixo. O Estado é mais forte, o indivíduo é mais fraco. O indivíduo é a parte hipossuficiente. Então, vertical negativa. Toma, o Estado não pode violar direitos. Não pode. E a positiva é o que o Estado tem que fazer. Ele deve agir para garantir direitos. E aí um deles toma saúde pública, por exemplo, educação pública, por exemplo. Então essa é a eficácia vertical. E a horizontal, aí são relações entre pares, tá? Entre particulares. Relações em que os dois estão no mesmo nível. E aí nós temos 2 teorias. Cuidado com isso aqui. Eficácia indireta, também chamada de mediata, que os direitos fundamentais aplicados via legislação infraconstitucional. Infraconstitucional é aquelas que estão abaixo da Constituição. Ok? Aí nós vamos ter: o Estado atua como intermediário, só que isso aqui para nós não interessa tanto. O que interessa de fato é a eficácia direta, ou seja, direitos fundamentais aplicam-se diretamente entre particulares, que é do jeito que acontece hoje, desde 1988, que é a teoria inclusive adotada pelo STF. Tranquilo? E a eficácia diagonal? É uma relação que não é com o Estado, mas ela tem um certo desequilíbrio, ou seja, é uma relação desigual entre particulares. E como se você quiser entender isso, é só pensar no quê? No seu patrão e você, né? Ou seja, uma relação de empregador e empregado. Ela não é verticalizada porque o empregado não é o Estado, mas também não é horizontal. Então fica ali no que a gente chama de diagonal. Tranquilo? E agora, meu querido, titularidade dos direitos fundamentais. Qual a regra constitucional? Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Tá aqui dentro, já foi. E aí o que a STF fez? Meu irmão, quer saber? Qualquer pessoa que estiver aqui, mesmo que seja de passagem. Então, qualquer pessoa sob jurisdição brasileira. E aí um exemplo: estrangeiro em trânsito. Então, digamos que o cara chegou aqui, fez uma conexão, pousou no aeroporto, aí ele não tem direitos fundamentais aqui. Não vai ser garantido para ele a liberdade, a locomoção, a vida, a saúde? Vai sim. Ou seja, o STF ampliou, fez isso aqui é agora para todo mundo. Quem tiver aqui dentro é a jurisdição brasileira, pronto, tranquilo, tá todo mundo sendo titular de direitos fundamentais. Tranquilo? E pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais, meu queridíssimo? Olha só, direitos que a PJ pode ser titular, pode sim
honra objetiva, propriedade, livre iniciativa e devido processo legal. Tá? Então, olha só, direitos que pessoa jurídica pode ser titular, mas tem os que não podem. Vida. Tem como um ente que não é físico, que não tem sentimentos, ter vida, cara? Não tem. Não faz sentido ter uma liberdade física. A PJ vai ter pernas para andar? Não faz sentido. São os direitos personalíssimos, ou seja, que é inerente à pessoa humana, cara. Tranquilo? E aí uma atenção mais que especial. Mais que especial, tá? Os entes despersonalizados. Aqueles que não têm personalidade jurídica. Como é isso? É um conjunto de bens, direitos e obrigações que não possuem personalidade jurídica formal. Então não é PF nem PJ, mas possuem existência jurídica reconhecida. Tranquilo? Então eles são reconhecidos juridicamente. Exemplos de entes despersonalizados. Tome 3. Espólio, massa falida e condomínio. Espólio, patrimônio da pessoa que faleceu antes de ser partilhado. A massa falida é o próprio patrimônio da empresa que faliu, e condomínio. E a condomínio é a copropriedade de um bem, ou seja, vários donos de um bem, que esse bem geralmente é um edifício, e eles representam ali uma coletividade dos interesses das pessoas que estão morando lá. Então, 3 exemplos clássicos de entes despersonalizados. E eles têm, os entes despersonalizados têm o que chamamos de titularidade excepcional. Qual é o fundamento dessa titularidade excepcional? A aplicação da teoria da titularidade excepcional para garantir defesa dos interesses do grupo. Então, a visão aqui é proteger os interesses dessas pessoas. E aí, no caso do condomínio, as pessoas que estão lá. No caso de um espólio, os filhos, por exemplo, né, do patrimônio da empresa que faliu, pagar os seus credores, por exemplo. Tranquilo? E nós temos aqui direitos fundamentais que são compatíveis com esse pessoal, ou seja, os entes despersonalizados. Então, tome 1, devido processo legal, abarca todas as pessoas. Ampla defesa de um contraditório. Então, eles também têm direitos fundamentais. Beleza? E o alcance territorial? Regra geral, todo território nacional. Onde tiver território nacional, tem lá direitos e garantias fundamentais. E a seção? Proteção a brasileiros no exterior. Contra quem? Contra atos do próprio Estado brasileiro, como, por exemplo, você está em um outro país, em Portugal, por exemplo, vai na Embaixada Brasileira e lá alguém viola algum direito seu, te deixa preso de forma ilegal, te chega aí, atenta contra a sua vida lá, é o que? É território brasileiro. É um território que tem lá o que? Representantes do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Então, se alguém atentar contra algum direito fundamental seu, olha aí, tá aqui, proibição expressa. Tranquilo? Características dos direitos fundamentais para a gente fechar essa aula fantástica. Bora, meu irmão, vamos embora. Quanto à natureza, tome 3. Universalidade, historicidade e relatividade. Essa relatividade aqui é fundamental. Primeiro, universal, aplicáveis a todos. Historicidade, evolui no tempo, isso é certo. Relatividade, não são absolutos, como eu falei, não são absolutos. Imagina o direito de propriedade absoluto. Há um perigo iminente, alguma coisa de ordem pública, uma calamidade, alguma coisa, você não vai desapropriar? Então não tem como. Quanto à disponibilidade, eles não podem ser renunciados de forma definitiva. Cara, como é isso? Vou botar um exemplozinho para te ajudar. Olha só, reality show. A pessoa que entra, por exemplo, em um reality show que é dentro de uma casa confinada, não abriu mão da sua liberdade? Abriu. Mas é definitiva? Não, o reality show vai acabar. Tem como você renunciar de forma definitiva. E inalienável, você vai vender? Deixa eu vender aqui minha liberdade logo. Isso não vai acontecer. Não pode ser vendido. Indisponibilidade. A indisponibilidade também ela é relativa. Tranquilo? Vamos lá. Quanto à permanência, é imprescritível. Ou seja, você não vai perder o seu direito fundamental com o tempo. Ele vai ser seu até você morrer. Quanto à estrutura indivisível, como que é isso? Não pode ser fracionado. E a complementariedade? Tem que ser analisada em conjunto com outros direitos fundamentais. E quanto à aplicabilidade imediata, artigo 5º, parágrafo 1º, a gente já viu isso, e podem sofrer restrições. Meu querido, isso aqui é fundamental, para a gente finalizar com chave de ouro. Lei e a Constituição podem, tá, estar restringindo alguns direitos, e o terceiro e aqui, ó, e último, colisão de direitos, meu queridíssimo. Imagine só que você é um pai, está separado da sua ex-companheira, tem um filho. Até aí tudo bem. Só que você, pai, não está pagando a pensão já tem 6 meses. Foi processado e aí
se converteu em um mandado de busca e apreensão. Aí pensa comigo, você tem direito, que é um direito fundamental, importantíssimo, à liberdade de locomoção, à sua liberdade. Aí eu digo a você, é absoluto? Será que se você ficar 6 meses sem pagar a pensão, você não vai preso? Ou seja, na colisão de direitos, quem ganhou? O direito da criança delas ter acesso à subsistência, que é uma obrigação legal imposta ao pai, a criança, ou é a pessoa, o homem? Qual direito vai se sobressair? Todo mundo já sabe essa história. Pensão, no Brasil, é o quê? Cadeia. É em colisão de direitos. Vai depender do caso concreto. E na maioria dos casos, quase todos eles envolvendo criança, o homem vai preso. Já era. Tranquilo? Então, pessoal, olha só. Nós finalizamos essa aula importantíssima, fundamental de direitos fundamentais. Certo? Então, próximo passo, questões, flashcards, tá? Então, muitíssimo obrigado por me acompanhar. E qualquer coisa, manda aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.